Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. São José. Rogai por nós. Então hoje nós, nesta missa, vamos pedir a Deus a graça de podermos aprender mais um pouquinho dele. E que o Espírito Santo nos ajude a compreender o que o próprio Senhor vem a falar para nós hoje, no seu coração e no meu coração. Para nós que buscamos crer, para nós que estamos aqui, uma vida sem fé é uma vida sem caminho que leva para Deus. Não existe caminho que leve para Deus se não tiver fé. E não estou falando fé aqui do modo superficial, não. Estou falando fé em todos os sentidos, em todas as circunstâncias. Não é só crer quando tudo está bom, ou crer quando tudo está fácil. Crer quando tudo está difícil, quando tudo está complicado, quando as coisas não estão muito bem. É nestes momentos que a gente tem que crer e não duvidar. E a espiritualidade do Evangelho de hoje, deste fim de semana, e que vamos ouvir amanhã, eu irei proclamar por 5 vezes o mesmo Evangelho, no qual Jesus quer nos ensinar que nós não podemos duvidar. Você não pode duvidar. Dúvida não é sinônimo de fé. Você que crê em Deus não pode duvidar, e se duvida, peca. Quando nós duvidamos, quando nós somos fracos, recordem-se das palavras de Jesus para Pedro no Evangelho. Daqui a pouquinho nós vamos falar. Jesus literalmente diz: homem fraco na fé. E quando você for fraca, quando você for fraco, vai acontecer, se não igual, pior do que aconteceu com Pedro. Esta é a espiritualidade. E precisamos tomar um grande cuidado, e eu vou dizer qual cuidado nós precisamos ter daqui a pouquinho, quando falarmos do Evangelho mais a fundo. Eu creio que, se queremos conhecer a Jesus, precisamos segui-lo ou caminhar do lado dele. Porque não se conhece homem algum, não se conhece pessoa alguma, se nós não a seguirmos ou se não caminharmos do lado dela. Então, se eu quero conhecer Jesus, eu preciso fazer exatamente isso. Se eu quero conhecer os planos de Deus na minha vida, eu preciso fazer exatamente isso: caminhar, seguir a Deus, seguir a Jesus, seguimento, e a vida tem que ser um constante seguimento, e caminhar ao lado dele. Guarda no teu coração: não se conhece pessoa alguma se não segui-la e se não caminhar do lado dela. Tem que acontecer isso. Se quiser conhecer a Jesus, você tem que segui-lo e caminhar do lado dele. E é pela fé que devemos nos apoiar em Deus nesse segmento. Em Deus. Eu creio em Deus eu me apoio. Sem fé, sem acreditar em Deus, é impossível chegarmos até Ele. Sem fé, sem acreditar nele, é impossível segui-lo e muito menos caminhar do lado dele. Deus nunca está distante, nem de você, nem de mim. Deus nunca está distante de nós, Ele sempre está por perto. Deus nunca nos deixa sozinhos. Deus constantemente
segundo por segundo, milésimo de segundo por milésimo de segundo, sempre está conosco pelo Teu Espírito Santo. Ele nunca está distante de nós, mesmo quando, por causa das tempestades que nós enfrentamos, e que pode vir fazer parecer que Deus não está ali, eu preciso acreditar que Deus ali comigo, Ele está. Ele pode estar dormindo. Se formos dar continuidade à leitura deste evangelho, por duas vezes, o mar se agita. Primeiro se agita com eles sozinho, os discípulos. E aí vai lá Jesus andando sobre as águas. Depois que Jesus entrou, acalmou. E é assim que deve acontecer, que acontece na nossa vida. Quando Ele entra dentro do nosso coração, acalma. Mas há momentos em que Deus, quando entra, Ele silencia. Ele fica quietinho. E nós precisamos entender o silêncio de Deus. E o silêncio de Deus diz. O silêncio de Deus fala. E no silêncio de Deus, dentro do nosso barco, que é a nossa vida, Deus, Ele está falando, eu estou aqui. Vocês não estão vendo? Jesus entrou no barco, acalmou a tempestade, e eles continuaram a viagem para o outro lado da margem do mar, do lago. Atravessaram um mar enorme. À noite, Jesus estava cansado, porque Ele despediu as multidões, subiu ao monte para orar sozinho, e às 3 da manhã, segundo Mateus, no evangelho de hoje, fala que Jesus desceu, foi andando, Jesus ficou lá um tempão. Fisicamente falando, Ele estava cansado. E por que Jesus estava cansado? Porque depois que Ele subiu na barca e que acalmou a tempestade, o que acontece com Jesus? Vocês sabem? O que Jesus fez depois que a tempestade acalmou? Os discípulos, os apóstolos lá, prostraram-se, né? Estava com medo, com vergonha. Ele já disse que Pedro é fraco na fé, então vamos adorar. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E depois disso, o que aconteceu? Você lembra? Você lembra? Sabe o que aconteceu? Vocês lembram? Sabe? Ele dormiu. Jesus estava cansado, dormiu. E depois que Jesus dormiu, o que aconteceu? O mar começou de novo a agitar-se. A agitação, as tempestades, e os discípulos de novo, olha só a fraqueza na fé, de novo, não é? Não é só uma vez, 2 vezes na sua vida que o mar vai agitar. E o mais importante aqui não é o mar que se agita, é o Jesus que está ali. E aí o mar de novo agitasse, aquelas ondas, e os discípulos com medo, vamos morrer. É o que a gente pensa quando vem as dificuldades, vai acabar, nossa, agora já era, ferrou tudo. E aí eles foram fazer o quê? Na segunda vez que a tempestade, o mar se agitou, o que eles fizeram? Vocês estão bons de Bíblia hoje, viu? Vocês estão ótimos. O que eles fizeram? Mestre, Jesus, foram acordar Jesus. Nós vamos afundar, vamos morrer, salva-nos. Acordaram Jesus porque eles estavam com medo. Bom, Jesus não se importa. Ele não se incomoda se nós o chamarmos, independente da hora, independente da circunstância. Mas o que incomoda a Deus, o que causa uma certa, vamos dizer, se assim pudesse, se é que assim eu posso dizer, uma irritação no coração de Deus, não é a gente chamar Ele,
Ele gosta quando a gente chama Ele. É a fraqueza, é a falta de fé dentro de nós, porque depois que eles chamaram a Jesus de novo, é para Jesus, né? Tem que pensar que é para Jesus. Depois que eles chamaram Jesus mais uma vez, e aí Jesus mais uma vez fala o que para eles? Homens fracos na fé. E aí, pela segunda vez, quando Jesus diz homens fracos na fé, o que Jesus está querendo dizer? O que ele está querendo expressar? O que está dentro do coração dele ali naquele momento e tentando fazer com que os apóstolos entendam? Bom, você está com dificuldade, você está com problema, o mar está agitado, então lembre-se de quem está com você dentro do barco. Jesus está ali, se Jesus está ali, você não vai afundar. Pode ser, e aí eu tenho que ser sincero, que quem não reconhecer que Jesus, outras pessoas, porque não tinha só uma pessoa dentro do barco, tinha algumas pessoas, mais de uma pessoa, além de Jesus, alguns apóstolos. Então pode ser que no teu barco você não esteja sozinho, pode ser que tenham outras pessoas, mas pode ser também que estas outras pessoas não reconheçam Jesus como você reconheceu. Pode ser que elas continuem na dúvida. E aí a gente reza por elas, porque a salvação ela é individual. Nós precisamos sempre acreditar que Jesus ele está ali. Jesus está sempre com você, sempre. Ele não deixa você sozinho. Ele sempre está. E se Ele sempre está, Ele sempre vem até nós. Ele vem ao nosso encontro, Ele está ali nos amando, e Ele está ali com misericórdia e com amor para com cada um de nós. Assim como Jesus foi ao encontro dos apóstolos, andando sobre as águas, e Jesus caminhar sobre as águas, que estavam agitadas, é Jesus que caminha sobre aquilo que nos apavora, aquilo que nos faz medo, aquilo que nos perturba, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos faz pensar que tudo vai acabar, aquilo que nos vai tirar de Deus. Jesus caminha sobre isso. E nós precisamos confiar que Jesus, que quando Ele caminha sobre os perigos que nos cercam e que estão em volta de nós, Ele vem ao nosso encontro. Nós precisamos confiar. É isso que a palavra hoje, na liturgia desta missa, e amanhã por 5 vezes, muitos de vocês vão escutar. Deus fala conosco. Confiança, confiar em Deus, confiar na palavra de Deus que é dirigida a nós. Nós precisamos confiar. Deus vem ao teu encontro, Deus fala com você, como foi ao encontro e como falou com os profetas. O exemplo na primeira leitura de hoje é claro, no livro dos Reis, a nós na primeira leitura, quando Deus fala com o profeta Elias. O profeta Elias, ele entrou numa gruta onde passou a noite rezando, e eis que a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque Deus, Ele vai passar. Deus vai passar e Deus vai falar com você. Deus foi ao encontro de Elias e falou com o profeta. Será que Deus também não vai falar com você? Ou será que Deus também não quer falar com você, como falou com os profetas? Eu olho para o evangelho de hoje e penso um pouco, é óbvio que eu não vou dizer, nas minhas fraquezas, na dimensão daquilo que Deus me confiou.
e comparo a grandeza daquilo que Deus me confiou com a grandeza das minhas fraquezas. Quem está no meio? De um lado está a grandeza da minha missão. Compara na tua vida aquilo que Deus confiou a você. E do outro lado está a grandeza, que são muitas as minhas fraquezas. Quem está no meio sou eu. Quem está no centro sou eu. Entre uma coisa e outra sou eu. O evangelho de hoje nos faz pensar que se nós não confiarmos, pelo menos a mim faz pensar e eu gostaria de compartilhar com você, se nós não confiarmos, nós vamos perecer e a nossa missão será um fracasso. Nós precisamos confiar, acreditar. Jesus, quero fazer uma releitura do Evangelho, de algumas partes do Evangelho de hoje, com você. Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca. Bom, Jesus, ele fez o quê? Ele mandou. Jesus também, Deus, está mandando, está nos dando uma ordem. Na tua vida, você pode saber até o que é que Deus está mandando você fazer. Diferente dos apóstolos, pode ser que você e eu não estejamos fazendo. Jesus mandou que os discípulos entrassem, vão. Pode ser que os discípulos não quisessem deixar Jesus sozinho ali com a multidão. A multidão não dava sossego para Jesus, vão, entra na barca, estou mandando. Jesus hoje está falando com você desta maneira, desta forma. E a palavra é essa, mandando. Jesus está dando uma ordem para você, entra na barca. Vai, eu estou te mandando ir para lá, para o outro lado. Primeira interrogação aqui, para onde Jesus está mandando e o que Jesus está mandando você fazer? Vai, e não duvida, vai. Deixa de ser medroso, medrosa. Deixa de ser fraco, fraca e vai. Obedeça a Jesus. O que Ele está mandando você fazer? E eles foram para o outro lado do mar. Bom, eles estavam indo. Depois disso, Jesus subiu ao monte, despediu as multidões e subiu ao monte para rezar a sós. Olha que bonito o que o evangelho de hoje nos quer ensinar. Jesus manda eles ir e sobe para rezar. O que o evangelista está querendo dizer? Que quando Jesus manda a gente fazer alguma coisa, Ele fala com Deus e pede ao Pai por nós para aquilo que Ele mandou nós fazermos, seja do agrado de Deus. Jesus está rezando. Jesus mandou eles irem, eles foram e Ele subiu para rezar por você, pelos discípulos. Quando Jesus manda a gente fazer alguma coisa, Ele ora ao Pai, Ele intercede, Ele está ali, derramando graças e dando forças para que nós possamos cumprir com aquilo que Ele mandou nós fazermos. É com o olho da fé que a gente precisa enxergar isso aqui. Jesus, tendo chegado à noite, continuava ali sozinho. E a barca com os discípulos, com os apóstolos, porém já longe da terra, da margem do mar, era agitada pelas ondas, e o vento era contrário, e as ondas do mar balançavam a barca e agitavam não só a barca, mas também agitava o coração daqueles que estavam dentro da barca, dos apóstolos. A barca era agitada pelas ondas. Pelas 3 horas da manhã, 3 da madrugada, Jesus foi ao encontro dos discípulos, foi até os discípulos andando sobre o mar. Os discípulos viram uma pessoa vindo andando sobre as águas e não sabiam que era Jesus. Quando avistaram um homem, uma pessoa andando sobre o mar, eles ficaram com medo e começaram a gritar de medo: é um fantasma! E gritaram de medo.
Agora imagina, um bando de homem com medo. Não é só mulher que é medrosa não, viu? Tem muito homem que é pior que mulher, né? Se fosse medir a masculinidade de alguns homens por causa do medo, eu diria que muitos homens é mais que uma mulher. Nesse sentido, não é nenhuma comparação e não é nenhum menosprezo, nenhuma difamação. Eles ficaram com medo, se desesperaram, porque Jesus estava vindo ao encontro. Qual é o discernimento aqui? Quando a gente tem medo, a gente não enxerga Deus. Quando a gente tem medo, a gente esquece da fé, esquece do crer e não consegue enxergar quem é aquele que vem ao nosso encontro, não consegue enxergar Jesus, não consegue enxergar os sinais de Deus. Quando eu não estou na graça, quando você não está na graça e em comunhão com Deus, você não consegue enxergar aquele que vem ao teu encontro, Jesus. Jesus, porém, logo lhes disse. Eu não sei a que distância Jesus estava, mas quando eles gritaram de medo, logo Jesus lhes disse, a uma certa distância, que não sabemos qual distância, Jesus disse, coragem, está aqui, ó, coragem, não tenham medo. Pode ser que na tua vida hoje e na minha também, Jesus ainda esteja a uma certa distância da barca, mas Ele está vindo. Nós estamos com medo, sentimos medo, pode ser que sintamos, em algum determinado da vida, nós podemos, não deveríamos, mas pode ser que nós venhamos a fraquejar, sentir medo, mas Jesus vai perceber o seu medo, o nosso medo, e a uma certa distância Ele vai dizer, coragem, Padre Rafael, coragem, você, coragem, e aí Ele vai completar, ó, não tenhas medo, estou chegando, na tranquilidade, né, está chegando, que Jesus é tranquilo, Ele não tem pressa, e aí Jesus, então, ainda a uma certa distância, mesmo Jesus falando, pedindo, olha, coragem, não tenhas medo, mesmo Jesus mostrando aos discípulos, como mostra-se a nós, os discípulos ainda fracos na fé, duvidaram. É o que acontece conosco. Deus fala e mesmo Deus falando, a gente ainda duvidamos, nós duvidamos, por muitas vezes caímos na fraqueza da fé e duvidamos. Pedro duvidou e disse aqui, ó, Senhor, se és tu, aqui é um sinal de dúvida, se é você mesmo, Senhor, manda-me ir ao teu encontro, andando também sobre as águas. Se for o Senhor, eu vou conseguir. Se não for Ele, pode ser que eles conversaram ali antes. Eu acho que eu vou pedir para, né? Se for Ele, né, eu vou pedir para Ele mandar, autorizar eu andar sobre a água também. Se for Jesus, aí os apóstolos, né, vai lá, Pedro, pede, fala para Ele, né? Senhor, se és tu, manda-me ir andando sobre as águas ao teu encontro. Jesus disse, vem. Pedro foi andando sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas em um determinado momento, e isso muito se equipara à nossa vida, em um determinado momento, Pedro, ele ficou com medo. Sentiu o vento, ficou com medo, e no momento em que Pedro sentiu medo, ele percebeu que estava afundando, gritou mais uma vez para Jesus, Senhor, salva-me, salva-me.
socorre-me. E aí Jesus estende a sua mão, segura Pedro, tira Pedro da profundeza e diz a Pedro: homem fraco na fé, por que duvidaste? Eu gostaria muito que o evangelista tivesse colocado a resposta de Pedro para nós, porque é uma pergunta. Jesus perguntou: por que duvidaste? Eu queria saber qual foi a resposta de Pedro. Jesus quer saber por que você duvida. Por que você está duvidando? No momento em que você duvidar, você vai fraquejar, você vai cair, você vai afundar, você vai perecer. E a nossa vida é assim, a vida em Deus. A gente só fraqueja quando a gente duvida. Não é duvida porque fraqueja. Fraqueja, cai, afunda e tudo começa a desmoronar quando eu duvido. O ensinamento do evangelho de hoje para nós é não duvidar. Não duvide de que Jesus, Ele está com você. E que Ele não só está com você, estando com você, comigo, conosco, Ele faz o que Ele fez com os apóstolos no evangelho de hoje, o que fez de um modo especial com Pedro. Se coloca no lugar de Pedro aqui. Jesus vai mandar você ir. Ele vai te dar autoridade para caminhar sobre aquilo que está lhe fazendo correr perigo. Ele vai te dar autoridade. O mar nas Sagradas Escrituras, quantas vezes eu não já disse isso aqui? O mar nas Sagradas Escrituras, diz a teologia, a interpretação da igreja é que o mar significa perigo, medo. Talvez fosse até natural medo. É perigo, é sinônimo de perigo. Mas Jesus ali deu autoridade para Pedro. Pode caminhar, Pedro, vem, sou eu. Essa mesma autoridade Jesus quer dar a você, para que você caminhe sobre as ondas que estão agitando a sua vida. Caminhe e não duvide, porque no momento em que você duvidar, você afunda. E se perceber que está afundando, copia Pedro, grita: Senhor, salva-me. Talvez você vai ouvir o que você não goste. Fraco, fraca, por que duvidaste? Eu aprendi na vida, até hoje nos meus quase 35 anos, que nós devemos aprender com o erro dos outros. O erro do outro nos ensina. Vamos aprender com o erro desses apóstolos. Não é à toa que está aqui escrito: eles duvidaram. Não quer dizer que nós também tenhamos que duvidar. Só acreditar que Jesus está com você, está comigo, Ele está no nosso barco. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio.